Olá, eu sou a Marcela Cavallo, integrante do Zilvete Advogados, e nós vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre o IVAR. 2020 não é novidade para ninguém que, com a vinda da pandemia, se instalou globalmente uma crise não só sanitária, como também econômica. E acho que um dos primeiros efeitos jurídicos que a gente observou por conta dessa crise foi a necessidade de renegociação dos contratos de locação. Os inquilinos eles não tinham poder econômico para arcar com os reajustes dos aluguéis, então muitas vezes as partes tiveram que se sentar e renegociar para um índice que atendesse mais a situação, ou até judicializar a questão e fazer com que os magistrados reajustassem esses contratos. Na sequência disso, em 2021, nós vimos realmente uma explosão do IGPM. O índice explodiu numa alta que há muito não se via, chegando a bater mais de 30% de reajuste em um período de 12 meses, que é um número de fato absurdo quando a gente compara com a inflação. Esse cenário, somado com uma verdadeira lacuna dentro do setor de locações, motivou que a Fundação Getúlio Vargas criasse um índice justamente para esses contratos. Então veio aí o IVAR, que é o Índice de Variação dos Aluguéis Residenciais. Esse índice basicamente é calculado com base em contratos de locação vigentes em 4 capitais do país, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. E para que esse índice fosse criado, a FGV precisou criar uma parceria com algumas administradoras e ter acesso a alguns contratos de locação. Então, fala-se ali em 10 mil contratos de locação e com ele apurar aí esse valor de reajuste. Ele é um índice que tem divulgação mensal, está lá no rol dos índices mensalmente divulgados pela instituição e já está aí desde janeiro de 2022 fazendo essa divulgação. E o mais interessante disso é que ele vem efetivamente, né, para tratar do reajuste desse setor, porque a gente tem, né, o IGPM, que era o índice até hoje mais usado nesse tipo de contrato, só que ele é um índice muito voltado para o comércio exterior, muito afetado pelo comércio exterior. Ele é um índice que visa basicamente reajustar os preços de atacado. Então, justamente essa alta que a gente teve em 2021, que tem muita relação com a crise econômica mundial, não refletia a realidade desses contratos de locação. Então, acabava onerando excessivamente o inquilino. Então, existia realmente um problema no setor que tinha que usar outros índices que não eram voltados para para essa modalidade de negócio jurídico dentro desses contratos. Então, o IVAR ele vem com essa premissa, né, de olhar para esse setor, refletir exatamente o que acontece no setor. Então, a gente olha para isso e fala, olha, é a solução de todos os problemas, né? Uma lacuna existente está preenchida, a gente tem agora um índice que vai refletir a realidade dos contratos de locação, do mercado, enfim, né, de tudo isso que envolve essas relações locatícias. Mas, por outro lado, a gente vê que esse índice ainda não está sendo adotado nos contratos, ele tem uma adesão muito baixa, né? Ele vem sendo divulgado, ele até serve como um parâmetro aí para estipulação de preço, mas o fato é que os reajustes nos contratos ainda são feitos por outros índices, né? Já vê um movimento de mudança para o IPCA, né, por conta da explosão do IGPM, mas o IVAR ele ainda não é uma opção. Por quê? Surge essa dúvida. Se ele é um índice que é voltado justamente para isso, por que as pessoas elas têm essa resistência em adotar? Por que ele ainda não é amplamente utilizado? Fica, né, esse questionamento, e para isso a gente pode pensar em algumas alternativas. E a primeira é a forma como esse índice é apurado, né? Como eu já disse no começo do vídeo, nós estamos falando de uma análise de 10 mil contratos em 4 capitais. A gente, em 2018, tinha mais de 12 milhões de contratos de locação vigentes, né? Então, cria-se ali uma sensação de que ele abarca uma parcela muito pequena dessas relações e não poderia refletir toda a realidade do setor. E eu acho engraçado fazer essa colocação, porque a gente está falando de um índice que talvez não reflita toda a realidade do setor, mas em detrimento disso a gente está usando um índice que definitivamente não reflete, né? Que é um índice, o IGPM, como eu falei,
voltada ali para preço de atacado, com muita influência do mercado exterior, do preço das commodities, e o IPCA ele visa basicamente o preço de varejo, né, do produto de varejo, consumidor. Ele é um índice muito importante para medir a inflação, mas também não traz relação com os contratos de locação. Mas enfim, eu acho que usar um índice que não tem relação com esse tipo de locação, mas que já é amplamente difundido, já é bem conhecido de todos, em detrimento de um novo índice que ainda que seja voltado para esse tipo de relação, pode ter aí um segundo fator de resistência que é o fato de resistência por mudanças, né? É um índice muito recente, as pessoas ainda estão conhecendo, entendendo, né? Muitos nem conhecem, até por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Então, talvez essa resistência por mudanças gere essa insegurança nesse primeiro momento em adotar o IVAR como índice do contrato de locação. E também tem um terceiro elemento que é com relação aos contratos já vigentes, que é toda a formalidade, né, e todos os requisitos legais para que você possa fazer uma mudança nesse contrato. Então, quando você já tem um contrato vigente, para que você possa alterar alguma condição ali, você precisa sentar lá as partes precisam sentar, negociar, chegar no consenso. Feito isso, elas precisam formalizar um documento que a gente chama de aditamento de contrato e assinarem esses documentos, assim como elas fazem com o contrato original. Então, existem aí alguns requisitos legais que você não pode simplesmente mudar o índice ao bel prazer. Lógico que se uma das partes não quiser fazer a alteração e havendo uma justa causa, você pode judicializar a questão, mas aí a gente já vê que é um caminho mais difícil, né? Que muitas vezes as pessoas preferem deixar como está. E também eu acho que um dos pontos que prevalece, né, para essa resistência é a questão econômica envolvida, né? Talvez seja um índice que, por exemplo, nesse último mês de junho, né, de 2022, ele é um índice que apresentou uma baixa, né? Então, hoje ele está aí com 8,06% de correção no período de 12 anos. Lembrando que é um índice que foi lançado em 11 de janeiro desse ano. Então, ainda tem um fator financeiro, as pessoas querem entender como ele vai se comportar, apesar dele estar lá num número aceitável, perto dos outros índices, né, do IPCA, ainda existe esse fator financeiro que as pessoas querem ver como que esse índice vai se comportar. O fato ele vem com uma premissa interessante, né, para cobrir essa lacuna que existe, voltada basicamente para os contratos de locação residencial, tá? Deixando claro isso. Aqueles 10 mil contratos que eu mencionei são todos de locação residencial. Lógico que não existe nenhum empecilho legal para que esse índice seja usado em locações comerciais, mas aí também já existe uma resistência com relação a isso, né? Será que um índice de locação residencial é adequado para um índice de locação comercial? Então, acho que são alguns fatores que, com o tempo, a gente vai entender melhor o comportamento desse índice e aí, claramente, as pessoas vão ter mais segurança para adotá-lo no contrato.